Hoje o programa Mulher.com tem o prazer de receber Tamires Lima, que é nutricionista clínica, especialista em nutrição esportiva e saúde intestinal. Mas o nosso tema de hoje, pela proximidade do Dia das Crianças, é justamente trazer informação. Gente, informação é tudo na mão de uma mãe. Porque quando ela aprende, ela entende que aquilo é para a saúde do seu filho, ela se desdobra em 20, já se desdobra em 10 naturalmente, mas em 20 quando os filhos chegam. E a Tamires sabe disso porque o Filipe está aí há 8 meses, chegou para enriquecer a sua vida. Então, mais do que a experiência da nutricionista, da nutrição, que é a sua praia de trabalho, você hoje tem a experiência da mãe também. Então, ao orientar uma mãe, você sabe empiricamente do que você está falando. É isso mesmo. Seja bem-vinda. Obrigada. As crianças, a gente, dando um olhar geral pelo mundo, as crianças estão obesas. Não é só no Brasil, não estamos falando das crianças aqui no Brasil, mas de uma forma geral as crianças estão obesas. Na sua opinião, as crianças estão obesas pela alimentação que é oferecida a elas, né? E talvez sem controle por parte dos pais, ou é possível começar a reverter esse quadro? De que forma isso pode acontecer através da nutrição? Com certeza é possível reverter, nem reverter, né? Já criar uma base boa para que a gente não tenha esse problema lá na frente, como é o caso hoje em dia, né? Então, eu acho que hoje em dia as pessoas têm mais informação, têm mais acesso, então é mais fácil. Claro que assim, precisa querer, né? Mas é mais fácil conseguir criar uma boa base alimentar para uma criança para que ela não chegue na sua fase adulta com obesidade, né? Com risco de desenvolver alguma doença crônica e tudo mais. E com certeza os pais têm um papel fundamental nisso, né? Porque a introdução alimentar começa com 6 meses de idade, onde a criança é um bebê, né? E quem determina muito do que vai acontecer ali são os pais. Então, se os pais conseguirem construir essa base sólida na alimentação desse bebê, ele cresce sendo um adulto saudável, um adulto que entendeu sobre a alimentação, que consegue equilibrar, que tem mais saúde, né? Não tem como não falar de saúde quando a gente fala de alimentação. Agora, a aceitação da criança, tudo é novo para ela. Ela pode gostar ou não gostar, mas vai ser na experiência que a criança vai saber, né? E os pais vão observar se a criança está gostando ou não daquilo. Sim. Agora, tem pais que não gostam de espinafre e falam, não vou colocar porque não vai gostar. É isso. Tem isso também, Tamires? Com certeza. E o exemplo é muito importante, né? Então, eu sempre costumo dizer para os pais, não adianta sentar à mesa com o seu filho, comer uma batata frita e mostrar para ele que o brócolis é muito bom, que ele vai ficar forte, que tem nutriente. Ele não vai querer comer o brócolis porque você está comendo a batata frita. Então, é importante sentar à mesa, criar um ambiente legal de alimentação e comer o que o seu filho come, dar o exemplo, né? O exemplo arrasta. E explicar também que tudo bem comer a batata frita, mas que em contexto diferente. Então, esse brócolis é o que vai trazer nutriente, é o que vai te deixar forte, é o que vai te nutrir. E, eventualmente, a gente também pode comer a batata frita, que é gostosa, que não tem um aporte nutricional, mas quando a gente fala de alimentação, a gente não fala só de nutriente, né? A gente fala do social, das emoções. Então, comer é uma situação gostosa, né? Verdade. Faz parte do nosso social. Quando a gente está feliz, a gente come. Quando a gente está triste, a gente também come. E quando a gente vai comemorar, a gente come. Então, é importante que seja um ambiente gostoso, até para as crianças conseguirem aceitar. Então, é muito disso. Muitas vezes, a criança não vai querer, é estranho para ela vai dizer que não. E é importante oferecer, não forçar, mas oferecer outras vezes, de outras maneiras, para que a criança consiga criar um hábito, né? E, aos poucos, esse hábito vai se consolidando. Você falou, o bebê começa a comer aos 6 meses. E aí tem as papinhas, os papais e mamães querem colocar carninha, querem colocar um legume. E essa criança vai crescer já acostumando talvez com esse paladar, mas ainda misturadinho. Quando eles começam a ser separados, e aí a criança olha
para a cara do brócolis, por exemplo, eu não fui com a cara dele. A beterraba, a cenoura. Mas é importante essa cor no prato? Atualmente, na verdade, a recomendação é que não dê logo de cara papinha amassada. É importante que a criança entenda as texturas, a cor dos alimentos. Então, nesse início, é importante que a gente misture os grupos e amasse, claro, de uma forma que a criança não consiga, não engasgue, né? Então, todo alimento que você consiga apertar e esmagar com o seu dedo, significa que a criança não tem um risco alto para engasgar. Então, é importante que a gente coloque nessa textura no prato os alimentos amassadinho, para justamente ela entender que esse é o feijão, esse é o legume, esse é o arroz. Mas sem bater no liquidificador, sem bater por no exemplo. liquidificador, exatamente. E aí, aos poucos... vira uma maçaroca, não dá nem pra ir. E aí, aos poucos, já vai se familiarizando, e aí a textura pode começar a ficar um pouco mais sólida, e aí é mais fácil, ele começa a comer com a mão, então as coisas vão evoluindo. Mas é importante que desde esse início, ele já tenha uma base, assim, dos alimentos separadinhos, e claro que quanto mais cor nesse prato, melhor. A gente come com os olhos, as crianças também. Então, na hora que elas olham um prato mais colorido, elas têm mais interesse, e a partir do interesse que elas podem ter vontade de comer. Hoje as crianças deixam de comer para ficar no celular e no tablet. Os pais, porque a criança fica quietinha, têm optado por isso. Já falamos muitas vezes aqui no programa que isso não é bom. Imagino que na hora da comida é ainda pior, porque a criança, se ela não está comendo para ficar no celular, e alguns pais têm feito chantagem. Se você não comer, eu não vou te dar o celular. Agora, eu queria a sua orientação como nutricionista. O que você fala para os pais nestes casos? Eu entendo o desespero dos pais, né? A gente quer enfiar comida para dentro da criança, precisa crescer, precisa ficar forte. Mas é muito ruim para a criança, para o ambiente familiar também, que aconteça isso. Então, se a criança estiver comendo com a TV ligada, prestando atenção em outra coisa, dificilmente a gente vai conseguir criar esse prazer dela em comer. Então, ela entende desde cedo que saco, eu preciso comer para ganhar isso. Que saco, eu preciso comer logo para ir brincar. E não é para ser isso, né? É para ser prazeroso. Que gostoso, eu sentei e estou comendo. Depois eu vou brincar, depois eu vou assistir, depois eu vou fazer qualquer que seja outra coisa. Né? Exato. Mas é importante que eles tenham atenção no que eles estão comendo. Isso, a gente começou falando de obesidade, e isso tem a ver com obesidade. Então, hoje, as pessoas comem rápido, elas nem percebem o que elas estão comendo. Comem muito, comem alimentos ultramente processados, elas não percebem o que elas estão comendo. Hoje tudo tem muito açúcar também. Muito açúcar, muita gordura. Não é só o sódio, gordura, mas tem muito açúcar. São alimentos muito palatáveis. O que é um alimento muito palatável? É um alimento que mistura gordura, açúcar e fritura, por exemplo. Então, é uma coisa muito palatável. Quem não gosta, né? E muito associada à obesidade. E isso de comer no trânsito, né? O adulto, né? Já refletindo no adulto. Então, o adulto come no trânsito, sai de casa e vai comendo, não pula almoço e aí come qualquer coisa. Então, desde criança, a gente precisa ensinar para essas crianças que a hora de comer é a hora de comer. É hora de sentar e comer e prestar atenção no que está fazendo. Depois, a gente faz outra coisa. Eu conheço uma vovó, e as vovós não ajudam muito. Não. As vovós não ajudam muito. Eu conheço uma vovó que, como o netinho fica andando, ele não quer parar para comer, essa vovó vai atrás. Não sou eu, viu, gente? Vai atrás, não, vem cá, abre a boquinha, e vai. Não estou criticando, cada pessoa tem o seu jeito de ser, de criar, a gente não está criticando ninguém. Mas estamos mostrando a forma correta, não é, Tamires? É isso. A nossa ideia é dar saúde para essa criança a longo prazo. Aprendendo enquanto criança, vai crescer um adulto mais saudável e com mais prazer à mesa. Exatamente. E vai mais seleto também nos alimentos. E acho que a paciência diz muito sobre isso, né? Então, eu entendo o avô, a avó, o pai, a mãe, que quer que a criança coma logo e que ela coma logo muitos alimentos. E sempre tenha um amiguinho do lado que come muitos alimentos e que come muito, né? Isso traz mais desespero ainda para os pais, para a família, para o cuidador e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha paciência, porque é uma construção mesmo. E é uma coisa que você constrói e que dura uma vida. Então, vale a pena ter paciência para construir devagar e criar essa criança, esse adolescente, esse adulto com uma consciência alimentar boa, do que fazer de qualquer jeito. Então, eu preciso colocar comida para dentro dessa criança. E aí é isso. A gente falou das texturas. Então, dá tudo amassado mesmo, que daí é mais fácil. Dá com a TV ligada, dá correndo atrás dessa criança. Bom, o senhor pega uma mamadeira, a criança já está com 8 anos. Vai lá e dá uma mamadeira para poder... É só empurrar o problema para frente. Esse é o problema.
você só empurra ele pra frente. Ah, comeu. Mas assim, comeu como, né? Como que vai ficar esse hábito alimentar dessa criança na fase adulta? Por falar em hábito alimentar, eu vejo que as crianças têm um desespero muito grande por refrigerantes. E hoje várias doenças, não só refrigerantes, enfim, outras coisas. Tem dentre as bebidas, dentre estes alimentos, algo que os pais não deveriam dar para as crianças de jeito nenhum? Sim, as bebidas muito açucaradas, né? E aí a gente fala também entra o refrigerante, mas café, chá preto e energéticos não é aconselhável para criança. São muito estimulantes. Entre qual idade, por exemplo? Até a adolescência. Até a adolescência, até uns 14 anos. Isso, porque é muito estimulante, né? E aí a criança atrapalha o sono. Uma criança que não dorme bem, ela não cresce muito bem. Então, né, na infância, a criança não precisa de bebidas estimulantes. Então, ela não precisa de energético, ela não precisa de café, ela não precisa de chá. E aí, quando começa a adolescência, aí sim, eles podem consumir, ainda com moderação, mas aí já pode consumir. Mas a criança, de jeito nenhum. Então, a lista é chá preto, café, energéticos e bebidas açucaradas. Aliás, a bebida açucarada a recomendação é até para os adultos, né? Até para os grandinhos. O quanto menos, melhor. Eles não nos agrega nada. Nem açúcar, nem sal? Sal também entra? O sal, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que não tenha sal na comida das crianças até 1 ano de idade. Então, eles ainda estão numa fase... Aí, a avó, né, vai lá e fala, coitado, não é bom, não tem sal, não tá gostoso. Eles não sabem ainda, né? O paladar começa nulo. O paladar de um bebê não é igual ao nosso, que identifica o que é doce, o que é salgado, o que é azedo. Então, a gente constrói o paladar ao longo da vida. Então, até 1 ano de idade, não precisa pôr sal e eles não sentem falta, porque eles nem sabem o que é sal. E nessa fase, o rim do bebê, da criança, ainda não está preparado para metabolizar tudo isso. Por isso dessa recomendação. Então, até 1 ano de idade, nada com sal. Depois pode colocar em quantidades moderadas, pitadinha ali. E o açúcar também existe uma recomendação. Então, até 2 anos de idade, a recomendação é que não coloque açúcar de jeito nenhum. Então, não é para criança comer bolo, não é para criança comer bala, chocolate até os 2 anos de idade. Depois, isso pode entrar, mas de uma forma também muito equilibrada. Nutricionalmente falando, não faz falta o açúcar. É gostoso, a gente gosta, mas não faz falta. Então, a gente precisa consumir com moderação. Que delícia! Eu quero agradecer demais a tua participação conosco hoje. Conversamos com Tamires Lima, nutricionista clínica, e hoje passando para nós as dicas para termos crianças mais saudáveis. Obrigada, Tamires. Eu que agradeço. E feliz Dia das Crianças para você e para o seu filho, para o Filipe. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Nós conversamos no bloco anterior com a nutricionista clínica, também especialista em nutrição esportiva e saúde intestinal, a Tamires Lima. E nós falamos tão rapidinho, Tamires, sobre toda essa alimentação, que eu acho que valeria a pena, por isso que eu pedi a você que ficasse, porque seria interessante que nós fizéssemos uma recapitulação. Porque falamos de toda essa parte da criança e aí agora é com você. Desde o bebê, que a partir dos 6 meses começa a ingerir alimentação, isso eu já entendi. Já o sal não precisa. O que mais? O sal não precisa, o açúcar não precisa. Precisa de paciência dos pais, dos cuidadores, para entender que é um processo, que a construção do hábito alimentar da vida inteira desse bebê começa ali, a partir dos 6 meses. Então, é importante que tenha uma variedade de alimentos, é importante que respeite o tempo do bebê, é importante que ensine desde cedo que a hora de comer é a hora de comer. Então, sente-se à mesa, dê o exemplo, coma o que essa criança está comendo, torne esse momento prazeroso, sem chantagem, sem pressão, na quantidade que ele tolera, depois tenta de novo, sem pressão, para realmente a gente conseguir criar um ambiente saudável. Quando esse bebê, né, cresce, ele vai na fase escolar e tudo mais, a gente precisa continuar também cultivando esse hábito alimentar. Então, é importante que os pais trabalhem algumas estratégias, por exemplo, panquequinha com a cara do Mickey, um muff, um bolinho verde, que é o do Hulk, que dá energia. Não gosto de cenoura, mas que tal um bolo
de cenoura? Que tal um bolo de cenoura? Pois é, porque a cenoura, os legumes. Então, criar esses momentos para a criança, para despertar o interesse na criança. A partir do momento que ela tem interesse naquilo, é muito mais fácil dela conseguir comer. A partir do momento que ela come, opa, ela pode gostar. E aí já começa a construir um hábito. Porque se logo de cara já é algo que não tem não traz uma atração, uma atenção dessa criança, a chance de recusa é maior. E aí a chance do desespero dos pais é maior. E aí a gente desregula toda essa construção que os pais vêm fazendo ali no hábito alimentar dessa criança. Então, acho que a dica maior é quem constrói a base alimentar de um filho são os pais. São os pais. E mais do que falar, dando exemplos, comendo junto, mostrando, incentivando, né? E é tão importante essa fase porque a alimentação é a base. Então, a alimentação vai definir a imunidade dessa criança, vai ajudar no crescimento dos ossos, dos músculos. Então, é muito, muito importante que isso seja feito com muita clareza e com muito amor dos pais, dos cuidadores, dos avós com seus filhos. Foi bom ela ter falado dos avós. Agora fica a pergunta. Quem tem que participar da conversa com a Nutri naquele dia que vai orientar toda a alimentação da criança? Olha, eu diria que... A rede de apoio toda. Exato, a rede de apoio toda. É o pai, é a mãe, é o avô, é a avó, é a cuidadora, é a babá, é todo mundo que está em volta, né? Porque a gente fala muito de pais, mas de repente a criança fica o dia inteiro com a babá. E aí o que adianta a mãe saber toda a teoria linda se na prática é a babá? É a avó. Então, essa conversa precisa ser com toda a rede de apoio, né? Porque é quem está em volta dessa criança e quem, de fato, vai criar o hábito alimentar dessa criança. Tamires arrasou. Obrigada por estar conosco. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando. Obrigada. Amém. E mais uma vez um beijo pro Filipe.